Oi, meus lindos, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai ter bastante trabalho, hein? Vamos lá. Primeiro a gente vai começar fazendo comentários sobre o nosso projeto, né, do dinheiro. Lembram que a gente começou a semana passada falando sobre o trabalho interdisciplinar, que é falar sobre empreendedorismo, que não é só a matemática, que engloba tanta coisa? Ótimo, então a gente vai fazer essa correção, só que antes disso eu gostaria de falar um pouquinho sobre a CMB. CMB é a Casa da Moeda do Brasil, ok? Inclusive eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no site, é um site bem seguro em relação a essas questões relacionadas ao dinheiro, vocês podem ir atrás, podem ir pesquisar, podem ir ler lá, é bem legal aquele site, hein, gente? Ó, eu vou passar para vocês, é casadamoeda.gov.br, ok? Mas é rapidinho o meu comentário e aí a gente já começa a correção. Então, olha lá, a Casa da Moeda, ela é uma empresa. E é uma empresa vinculada, ou seja, totalmente ligada ao Ministério da Fazenda, tá? Ela foi criada, ela foi fundada há muito tempo atrás, século 17, em 1694, dia 8 de março. Tá? Os governantes portugueses decidiram colocar um lugar, montar um lugar, né? Na época a gente tinha Dom Pedro II, inclusive, né? E eles precisavam de um lugar para fabricar uma moeda, né? Fabricar moeda com o ouro da mineração. Olha aí a história, hein? Olha aí a história. Com o ouro da mineração, que era retirado, né, dos nossos minérios, ok? Após um funcionamento de muitos anos no Nordeste, a Casa da Moeda também foi funcionada também em Minas Gerais, no Sudeste, até que o comércio se expandiu tanto, tudo se expandiu tanto, as moedas foram tendo a necessidade de serem elaboradas mais e mais, criadas mais, e assim foi. E o que aconteceu? Foi preciso uma nova Casa da Moeda, ok? Ou melhor, foi transferida para o Rio de Janeiro, tá? Na atual Praça da República. Devido a essa expansão, em 1984, também foi preciso uma nova Casa da Moeda. Que hoje ela é realizada lá no Distrito Industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro também, ok? Além de todo o processo, né, que é realizado na Casa da Moeda devido a produção de cédulas, de moedas, enfim, também é feito outro tipo de trabalho lá. Olha só que legal, eles fazem impressão de diplomas, eles fazem impressão de notas, eles fazem impressão de selos fiscais, eles fazem impressão de selos postais, eles fazem impressão de passaporte, eles fazem certificados, não sei se eu já falei diplomas, já falei? Diplomas, olha só que interessante, que legal, né? Olha quanta coisa é feita na Casa da Moeda. A gente vai até ver um link já, não agora, que vocês vão ver um processo bem legal da fabricação do dinheiro, uma coisa mais rápida e simples para vocês entenderem e vocês vão ver. Então, além de todo o dinheiro, toda a moeda que eles impressam lá, eles também fazem esses tipos de impressões, tá? Impressões de segurança, tá? Tudo muito seguro e específico, produtos específicos dentro dessa área, ok? Então vamos começar a nossa correção, né? Deixa eu abrir aqui o nosso slide. A nossa primeira questão é essa: como era realizado o comércio antes do dinheiro? Gente, olha só, vamos pensar assim, os homens da caverna, né? Lá atrás, eles buscavam, né? Lembra o nomadismo que a gente estudou? Então, o nomadismo, eles não tinham um lugar fixo, exatamente porque eles pesquisavam, eles não tinham uma necessidade, assim, eles não tinham um conhecimento
conhecimento específico para isso. Então, como que isso acontecia? Acontecia da seguinte maneira: eles precisavam daquele lugar, eles utilizavam os recursos que eles tinham ali, e aí acabava aqueles recursos, o que eles faziam? Eles mudavam de lugar, até que veio a sedentarização. Lembram? Isso, da sedentarização, o homem já era um pouquinho mais inteligente, né? Eles já iam buscando outras formas de sobrevivência e não tinha necessidade de ficar saindo do lugar. Então, eles caçavam, eles plantavam, né? Eles começaram a se adaptar melhor ao ambiente. Ou seja, acontece um tipo de evolução, né? Essa evolução também requer evolução da inteligência, faz parte. A gente vai evoluindo, nós vamos ficando mais inteligentes, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai se adaptando aos recursos, vai melhorando os recursos, né? Imaginem nós hoje, no dia de hoje, sem a tecnologia. Como a gente ia fazer se a gente não pode nem sair de casa, né? Olha como é importante a evolução. Ok? Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da inteligência, o ser humano começou a buscar novos confortos, vamos dizer assim. E eles começaram a realizar a base da troca. Esse comércio feito em base da troca, na época colonial, começou a ser chamado como escambo, né? O escambo era a troca de material. Não existia dinheiro, não existia o papel, não existia a moeda, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam a troca. Ó, eu te dou uma roupa e você me dá essa comida, esse tempero, né? Essa especiaria. Aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram precisando evoluir. Foi preciso evoluir. Assim que surgiu o dinheiro. Aí a gente já passa para o próximo, né? Para ficar uma coisa mais justa. Quando surgiu o dinheiro e por quê? Exatamente com a expansão do comércio, com a expansão de toda essa comercialização, essa troca, foi precisa a compra, a venda, né? E aí como que eles faziam tudo isso? As grandes navegações também, olha só, gente, como que é fazer isso com troca? Para ficar uma coisa mais justa, eles começaram a criar o material, que era a moeda, tá? Por que mais justa? Olha só, muito certo, né? Eu trocar o meu pau-brasil por um pedaço de metal, o pau-brasil, que gerava tanto dinheiro, por um espelho. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Então, foi preciso essa expansão e criar uma maneira mais justa. E aí, então, esse escambo gerou um tipo de nome que hoje vocês já conhecem. Gerou um nome chamado salário, que vem de sal. Sal. Esse sal, o que eles tiravam esse sal? Era o próprio rebanho. Né? Então, assim, a pessoa pagava alguma coisa antes de receber o rebanho, né? Então, esse salário foi gerando essa necessidade, esse processo crescer, né? E unificar essa maneira de venda e compra. E assim, no século 8 antes de Cristo, surgiram as moedas de Lídia. Tá? Que hoje é a Turquia. Mas aí no meio do nosso escambo, no meio da colonização, foram criando mais esses metais para ficar uma coisa mais justa. Ok? E a evolução fez com que ocorresse a substituição do ouro e da prata para esses metais, que são as moedas, tá? As moedas e as cédulas, elas levam imagens de pessoas que marcaram a história, em que em algum momento, né, daquele país, daquele local, marcou a história daquele lugar, tá? Então são homenagens, ok? São algum fato histórico, cultural, que fez com que essas imagens aparecessem nas moedas ou nas cédulas, ok? Então, olha só uma curiosidade. Se eu tenho moeda para fazer as minhas compras e as minhas trocas, nossa, eu não posso deixar, e se eu sou uma pessoa que tenho tantas moedas, eu não posso deixar as minhas moedas em qualquer lugar, ou só dentro de casa. Olha só, com a necessidade de guardar as moedas, o que aconteceu? Os negociantes de ouro e de prata, o que eles fizeram? Começaram a fundar os primeiros bancos.
E assim surgiram os primeiros bancos, com a necessidade das pessoas guardarem as moedas, ok? Encerro por aqui a primeira e a segunda questão com algumas curiosidades e já volto com as próximas.